a todos, meu nome é Frederico Aragão Moraes, sou analista de mercado da Teletrade e estou aqui hoje então para mais uma vez revermos os principais acontecimentos, não só no dia de ontem, dia 3 de março, como também no dia de hoje, dia 4 de março. Portanto, relativamente aqui ao dia de ontem, o sentimento foi relativamente misto, portanto, começou o dia por existir um maior apetite pelo risco no início do dia, no entanto, essa tendência inverteu-se e muito por consequência de dois grandes acontecimentos. Portanto, nós tivemos a reunião do G7 a acontecer no dia de ontem, que apesar de vários países terem demonstrado abertos a adotarem mais medidas de estímulo, acabaram por não existir medidas em concreto. Isso é ser visto pelos investidores como um sinal de que a ajuda não vai chegar tão cedo e, por isso, aquilo que reinou no dia de ontem, depois disto, foi um sentimento de maior aversão pelo risco. Depois, também mais tarde, passado poucas horas do fim desta reunião, aquilo que se passou foi que a Fed diminuiu a taxa de juros. Aí diminuiu em 50 pontos base, portanto é uma diminuição significativa de uma vez só. E que também acabou por passar a mensagem de alarme para os mercados financeiros. Portanto, esse é também mais um motivo de aversão pelo risco que aconteceu no dia de ontem. No que toca aqui aos mercados financeiros e especialmente ao mercado de dívida, de mercado acionista, portanto, nós temos o Stoxx 600 a subir 1,37%, no entanto, depois todos os mercados acionistas da América a caírem de uma forma abrupta, portanto, tanto o Dow Jones como o Nasdaq, como o S&P 500 a caírem por volta dos 3%, portanto, quedas bastante avultadas. Também no mercado de dívida, o que podemos observar foi uma queda das yields de dívida soberana, e isto acabou por também ser consequência da maior aversão pelo risco que estava a passar no dia de ontem. No que toca ao calendário, tivemos então também uma redução de taxa de juros da Austrália, portanto o Reserve Bank of Australia a diminuir a sua taxa de juros de 0,75 para 0,5 e depois, mais tarde, também a redução da Fed a marcar o dia de ontem. No que toca ao dia de hoje, o sentimento é de maior apetite pelo risco, portanto nós conseguimos ver a maior parte das bolsas a subir, no entanto, também vemos as yields de alguns países, a maior parte dos países, pelo menos na Europa, a caírem. O ouro está a subir, mas também com um comportamento relativamente misto, e o crudo a subir, mas também com uma correção que já aconteceu depois desta subida inicial do dia. No que toca ao calendário, podemos observar então PIB para a Austrália a seguir acima das expectativas, por volta da meia-noite e meia, portanto aqui boas notícias para a economia australiana. Também Non-Farm Employment Change às 3h15 para os Estados Unidos. E depois temos também a taxa de juros diretora do Banco do Canadá a sair por volta das 3 horas da tarde. No que toca ao dia de ontem e ao par euro-dólar, aquilo que podemos observar durante o dia de ontem foi então uma valorização do dólar, porque no início do dia existia então o maior apetite pelo risco e a maior procura por ações pelo mercado acionista americano a levar a uma valorização do dólar. No entanto, depois da reunião do G7 e depois da redução da taxa de juros, aquilo que podemos observar foi uma valorização muito abrupta do euro, muito como consequência da perca de valor do dólar. Depois disso, no dia de hoje, aquilo que observámos foi um dia maior apetite pelo risco e por isso vemos o euro a perder valor quando comparado com o dólar. Portanto, também expectável. No que toca ao Stoxx 50, portanto, as 50 principais empresas da Europa, aquilo que pudemos observar no dia de ontem foi, portanto, no início do dia maior apetite pelo risco e depois uma queda durante grande parte do dia. No dia de hoje, maior sentimento de apetite e por isso vimos então a abertura do dia em alta e depois disso também algumas velas a subirem. No entanto, no que toca aqui ao mercado americano e ao Dow Jones, aquilo que podemos observar foi também um comportamento relativamente visto na abertura dos mercados e depois da reunião do G7 e da redução da taxa de juros, ainda podemos observar um aumento do valor deste índice, no entanto, depois a correção foi total e acabámos por fechar o dia numa valente queda, digamos. Depois, o dia de hoje é um dia de apetite pelo risco, como podemos aqui observar. No Stoxx, no S&P 500, aquilo que podemos observar é um comportamento também relativamente parecido ao do Dow Jones. Portanto, o dia de ontem foi misto ao início e uma queda bastante abrupta depois destas duas notícias, tanto do G7 como da diminuição da taxa de juros. Também, no dia de hoje, por ser um dia de maior apetite pelo risco, vemos então a bolsa
a Bolsa Americana a valorizar. Também no Nasdaq o comportamento é relativamente igual. No que toca aqui à libra esterlina, aquilo que podemos observar durante o dia de ontem foi uma valorização da libra quando comparada com o dólar. Portanto, os últimos dias tinham sido de uma forte desvalorização da libra, muito por consequência da incerteza que se vive relativamente às negociações entre a União Europeia e o Reino Unido, no que toca às futuras relações comerciais. No entanto, no dia de ontem, uma vez que também começaram essas negociações, isto aqui a dar alguma esperança e alento a esta economia, portanto, e também podemos observar, aqui uma valorização desta moeda britânica. Depois, aquilo que se passou foi uma queda da taxa de juros dos Estados Unidos, portanto, a reduzir a taxa de juros e isso a contribuir também para a perca de valor do dólar. No entanto, isso foi também a correção que nós vimos no dólar de poucas horas depois disto ter acontecido e do dólar ter desvalorizado, também é possível observar aqui na libra. No dia de hoje, o dia de maior apetite pelo risco, portanto, há uma maior procura por dólares e isso tem feito com que a libra também perca valor. Já podemos observar também aqui uma correção daquilo que foi o movimento inicial do dia. No que toca ao crudo, o dia de ontem era um dia ao início do dia de sentimento de maior apetite pelo risco e, como consequência, vimos aqui uma abertura quase em alta do preço do barril e depois o dia relativamente misto, em que, aliás, a maior aversão pelo risco vivida no final do dia fez com que o preço acabasse por cair. No que toca ao dia de hoje, também um dia de maior sentimento de apetite pelo risco no início do dia, a levar a esta subida do preço do barril e depois aqui uma pequena correção e agora também a recuperar. Portanto, no que toca ao USD-CAD, e porque é uma moeda que costuma estar bastante relacionada com a variação do preço do barril, como sabemos, no dia de ontem, aquilo que podemos observar, no entanto, foi uma valorização do dólar canadiano, portanto, durante grande parte do dia. Portanto, aqui houve duas coisas, no fundo, a contribuir para isto. A perca de valor do dólar e o movimento misto que se deu no crudo. Portanto, a subida que nós tivemos no valor, no preço do barril, peço desculpa, contribuiu para esta pequena valorização do preço do dólar canadiano. No entanto, depois daquilo que se passou com o dólar com o dólar americano, quando, no que toca à sua redução da taxa de juros e à sua perca de valor, contribuíram então para este movimento. No dia de hoje, como podemos observar também, o preço do barril a subir e com uma tendência positiva no dia de hoje, podemos observar também uma valorização do dólar canadiano. No que toca ao ouro, aquilo que se passou no dia de ontem é um dia bastante interessante para este metal, uma vez que a diminuição da taxa de juros levou uma procura grande por ouro, portanto, aquele alarme que essa descida indica fez com que investidores procurassem este metal e, como consequência disso, nós vimos esta forte valorização do ouro quando comparado com o dólar. O dia de hoje tem sido relativamente misto também relativamente a este metal. No que toca à economia australiana, portanto, nós no dia de ontem tivemos o RBA da Austrália, portanto, o Banco Central Australiano, a reduzir a sua taxa de juros de 0,5 para 0,25. E normalmente isto leva a uma redução do valor da moeda australiana, no entanto, aquilo que se passa é exatamente o oposto. E a razão é porque já as expectativas de uma redução da taxa de juros de 0,5 para 0,25 já estava priced in the market. Portanto, já lá estava concebido na variação do preço da moeda. E por isso, aquilo que nós vimos não foi uma redução do valor do dólar australiano, mas sim uma apreciação. E isso foi a tendência ao longo do dia. E às tantas, quando tivemos a divulgação da taxa de juros da Fed, em que, no fundo, a reduziu por 50 pontos base, aquilo que podemos observar foi, no início, como era expectável, uma redução do valor do dólar americano, mas depois também a correção que não foi possível observar com praticamente todos os pares, com uma valorização do dólar, também foi possível ver neste par do AUD-USD. No dia de hoje também tivemos bons dados a sair relativamente ao PIB e isso a contribuir para esta tendência de ascendência do dólar australiano. No que toca ao dólar neozelandês, normalmente o comportamento da moeda acaba por ser muito parecido e, como podemos aqui observar, é de facto bastante similar. As duas economias acabam por se correlacionar bastante em termos de ciclo económico. No que toca aqui ao USD-CHF,
Aquilo que podemos observar é também aqui uma procura maior por ativos de maior refúgio, como é considerado esta moeda do franco suíço, e aqui com esta vela, que foi a consequência da queda da taxa de juros diretor da Fed. O dia de hoje tem sido um dia mais misto, portanto, um maior apetite pelo risco levou à maior compra, à maior procura de dólares americanos, e isso a ter contribuído para esta valorização no início do dia. No entanto, aquilo que podemos observar agora aqui é também um comportamento relativamente misto. No que toca ao iene japonês, muito parecido e muita linha também com o franco suíço, é um safe haven, e aquilo que podemos observar é uma procura maior por este tipo de moedas, e no dia de ontem não foi exceção, e o dia de hoje a ser um dia também de ascendência do dólar, no entanto, não com assim tanta força. E é tudo por hoje. Muito obrigado e até amanhã.